preciso mudar. Se eu gosto de mentira, eu não vou mentir mais. A partir de hoje, eu vou dizer não a mim mesmo. O Senhor nos diz assim, Atos capítulo 1, versículo 4, né? Nos diz assim: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Depois que Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele volta. Ele volta para cumprir uma promessa que ele fez aos seus discípulos, que ele derramaria sobre todos eles o teu Espírito Santo. Para que o Espírito Santo, irmã Denise? Para que serve o Espírito Santo? Por que Jesus fez essa promessa? Porque ele sabia que sem a presença do Espírito Santo, que era a própria presença dele, os seus discípulos não conseguiriam se manter firmes no propósito. Então, o que eu trago para vocês nessa tarde é isso. Sejam obedientes àquilo que vocês estão ouvindo. Sejam obedientes à palavra do Senhor. Quando o Senhor disse para ficar, eu cheguei aqui hoje, fiquei assim, com o coração apertado. Porque quantas meninas estavam aqui há 15 dias atrás que não estão mais hoje? Não permaneceram, não conseguiram permanecer. Não conseguiram dizer não à sua própria vontade. Jesus, ele pede aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém, porque Jerusalém era um lugar de segurança. Aqui é a Jerusalém de vocês. Esta casa feminina que o Senhor preparou para cada uma de vocês é a Jerusalém da vida de vocês. É uma chance que o Senhor está dando a cada uma de vocês, de um novo tempo, de uma nova história escrita. Não adianta vocês por si próprios dizerem: nós já estamos prontas, eu não preciso mais cumprir aqui os meses que foi colocado, eu sei que eu consigo. Se as pessoas que estão à frente desse trabalho instituíram um prazo, um tempo, é porque elas sabem que antes deste tempo, antes desse prazo, vocês não estão prontas para sair para fora e serem capazes de dizer não para os pratos que o diabo vai colocar na frente de vocês. Então, quando aqui os diretores deste lugar, aqui as monitoras que estão sempre aqui ajudando vocês, dizendo: olha, não saia. É a voz do Senhor, é Jesus dizendo: não saia, permaneça firme. Quantas, já passaram desde a primeira vez que eu vim aqui fazer este culto aqui? Eu acho que já deve ter uns 3 anos, senhora Kelly, que a gente faz esse trabalho, que eu participo desse trabalho. E quantas meninas não permaneceram? Nós tivemos muitas que permaneceram e hoje estão firmes, mas porque permaneceram o tempo certo. Se revestiram primeiro aqui dentro, para depois sair. Obedeceram à voz do Senhor. E não há como nós sermos cheias do Espírito Santo se nós não obedecermos. Obedeça à voz de Deus. Vocês estão indo à igreja, vocês vão à igreja onde tem mulheres e homens de Deus pregando a palavra, instruindo, dizendo o que deve abandonar, dizendo o que deve fazer, o que não deve fazer. Obedeça. E às vezes nós temos o nosso coração duro e não, mas eu não preciso me amoldar a esses padrões para que Deus venha transformar a minha vida. Deixa eu te contar, o Senhor, ele se agrada da obediência. Quando ele vê que nós estamos obedecendo à voz dele, ele faz aquilo que nós nem imaginávamos que ele ia fazer. Quando nós abrimos mão daquilo que está, às vezes, nos afastando da presença do Senhor, ele faz. E o que os discípulos fizeram aqui? Permaneceram. Em Atos 2, o Senhor cumpre a promessa. Eles estavam no mesmo lugar e foi derramado sobre todos que ali estavam a presença do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. A partir daqui, você acha que a vida deles foram um mar de rosas? Não, não foram. A vida deles foram perseguição, lutas, dificuldades, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não há como nós não vencermos. Não há como você não vencer as suas próprias vontades, às vezes os desejos carnais, de beber, de usar droga, de se prostituir. Nós sabemos que
Os discípulos de Jesus venceram muitas batalhas depois da descida do Espírito Santo. Não foi porque eles eram bons. Não foi porque eles andaram 3 anos com Jesus, cumprindo o ministério de Jesus na terra. Não. Foi porque eles permaneceram em Jerusalém quando Jesus mandou. E eles foram cheios do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nenhuma das adversidades fizeram com que eles caíssem. Nós vemos Pedro na crucificação de Jesus negando Jesus. Olha só que lindo isso aqui. Pedro na crucificação de Jesus arregando, dizendo: eu não conheço, porque estava com medo de ser crucificado junto, de ser morto junto ali, porque estava com medo. E o mesmo Pedro que negou Jesus na crucificação de Jesus era o mesmo que saía depois da descida do Espírito Santo pregando as boas novas, sendo chicoteado, sendo humilhado, mesmo assim não voltando atrás. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo. Porque ele era bom? Não, porque ele se encheu do Espírito Santo. Porque Pedro negou Jesus na crucificação? Porque Pedro estava andando com Jesus, mas ainda não estava cheio da presença de Jesus. Glória a Deus. Você às vezes está indo nos cultos, participando dos cultos, está presente fisicamente na igreja, mas você ainda está cheia das suas vontades carnais. O Espírito Santo ainda não tomou conta de você por completo. E é essa falta do Espírito Santo que faz com que muitas caem quando saem daqui. Eu sempre costumo dizer, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar aqui, sabe o que vai fazer você se permanecer firme na presença do Senhor? Não é o número de vezes que você vem aqui na quarta-feira. Não é o número de vezes que você vai frequentar o culto. Mas a presença do Espírito Santo que você vai carregar dentro de você. Saia daqui tendo experiências com Deus. Não saia daqui cumprindo só um tempo. Não. Use este tempo, esses meses que é imposto para vocês ficarem, para você se encher da presença do Senhor. Porque quando você sair daqui, chegar lá, na sua parentela, na sua vizinhança, na sua família, voltar para a sua vida, você não vai ter mais os mesmos comportamentos. Uma vez cheias do Espírito Santo, nós não vamos mais conseguir viver longe da presença de Deus. Então, entenda isso. Busque a presença do Senhor. Não adianta você ficar aqui 5 meses, 4 meses, 7 meses e sair daqui sem a presença de Deus. Eu vi isso na minha casa. Teve alguém da minha família que ficou 7 meses em uma casa de recuperação. Passou todos os processos que tinha que passar, ia em todos os cultos, frequentava todas as reuniões que tinham dentro ali da casa, todas as atividades. Mas quando saiu de lá, voltou a beber. Voltou à prática do pecado. Por quê? Porque não tinha se esvaziado de si mesmo e se enchido da presença de Deus. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, as vontades da carne não prevalecem. Coloque isso na tua mente, coloque isso no teu coração. Eu preciso ser cheia do Espírito Santo. Eu vou permanecer aqui neste lugar. Aleluia. Não só de corpo físico, mas eu vou permanecer de corpo, alma e espírito. Para que quando eu sair daqui, pessoas que me encontrarem não vão me reconhecer. Quem é? Essa pessoa não é mais a mesma. Aquela pessoa, o velho homem ficou lá dentro da casa feminina. Ficou lá. O velho homem ficou abandonado lá. A minha velha natureza ficou. Quem saiu foi a nova criatura. Porque hoje eu sou cheia do Espírito Santo. Creia. Creia nessa palavra que está sendo pregada a vocês. Nós não estamos falando, eu não vim aqui pregar de algo que eu não vivi. Eu vim aqui pregar de algo que eu vivi. De algo que eu sei que é verdade. Enquanto eu não me deixei ser cheia do Espírito Santo, eu não consegui dizer não a mim mesmo. Eu não consegui dizer não às minhas próprias vontades, a abandonar a mentira, a abandonar o pecado, a abandonar as roupas indecentes. Enquanto eu não me enchi do Espírito Santo, eu não consegui abandonar aquilo que o Senhor me pedia para abandonar. Então, o Senhor nos deixa um ensinamento na tua palavra. Quem crê, eu creio 100% que isso aqui é a voz de Deus, é boca do Senhor para as nossas vidas. Então, se você crê na Bíblia, se você crê na palavra do Senhor,
Fique firme. Fique aqui enquanto o tempo for preciso. Se você não se sentir preparada, se você não se sentir cheia do Espírito Santo, não saia. Não saia, porque nós sabemos que o inimigo ataca aquela ovelha que está longe do rebanho. Fique no meio do rebanho, sendo pastoreada, sendo rebanhada pelo Senhor. Porque quando você sair daqui e ter que enfrentar as adversidades, as tentações que vão vir, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. Amém? Amém. Permaneça firme. Pegue como exemplo essas meninas, né, que saíram, que não cumpriram o tempo e hoje a família não sabe nem onde está. O Senhor te deu uma nova chance. Te deu uma nova oportunidade. Se você está vivo aqui, eu tenho certeza que muitos aqui passaram pelo vale da sombra da morte. Estava pronta para ser assassinada, para ser morta, mas o Senhor guardou. O Senhor livrou, te deu uma nova chance. Aproveita essa chance. Aproveita essa oportunidade. Saia daqui e tenha uma nova vida. Porque o Senhor, Ele pode fazer. Basta a gente se posicionar. Basta nós obedecermos. Então fique. Não saia. Não saia antes do tempo. E fique com os seus pés firmados de verdade no Senhor. Com a sua mente. Eu preciso mudar. Se eu gosto de mentira, eu não vou mentir mais. A partir de hoje, eu vou dizer não a mim mesmo. Porque tem gente que é viciada em mentira. E a mentira traz tantas outras coisas. São brechas e portas que a gente abre para o inimigo através da mentira, achando, não, mas é só uma mentirinha. Não é só uma mentirinha. Quando nós mentimos, nós abrimos portas para o inimigo entrar nas outras áreas da nossa vida. Então, abandone. Irmã Denise, eu gosto tanto de usar uma roupa indecente. Pare de usar essa roupa que mostra o seu corpo. Porque é através dessa porta que você está abrindo, o inimigo vai entrar. E aí você não vai conseguir se firmar. Quando a gente diz assim, olha, a gente vê a transformação que há, não é uma questão de religiosidade, dizer, olha, não uso mais calça. Não estou falando isso. Eu estou falando de usar roupas que agradam ao Senhor. Roupas que não mostram o corpo. Roupas que não te deixam sensual. Porque nós sabemos que quando nós mulheres queremos ser sensual, a gente é. E a gente, quando quer chamar a atenção, a gente chama a atenção para o nosso corpo. Mas são brechas, são portas que nós estamos abrindo para o inimigo entrar. E às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não estou mais usando droga, não estou mais bebendo, mas continuo mentindo, mas continuo usando roupa indecente. Sabe o que isso quer dizer? Que você não usa droga, que você não bebe, que você não se prostitui porque está aqui dentro. Mas quando você sair lá fora, você vai continuar as mesmas práticas do pecado. Porque você não foi transformada. Quando eu reconheci que eu precisava da transformação, não era só ir para a igreja. Eu era esposa de pregador. Eu era esposa de obreiro da casa do Senhor. E me comportava como uma mundana. E a partir do momento que o Senhor, que eu abri, né, o meu coração para o Senhor fazer, Ele me transformou por completo. Aleluia. Não estou dizendo para vocês que hoje eu sou santa. Claro que não. Eu sou pecadora e luto todos os dias contra o pecado. Porque a minha carne não converte, a sua carne não converte. Mas a partir do momento que eu reconheci quem eu era, Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso que o Senhor me fortaleça, eu preciso abrir mão, Senhor, desses comportamentos que não Te agradam. Eu preciso abrir mão desse coração duro, que não quer perdoar. Eu preciso abrir mão, Senhor, de tudo que não Te agrada, para ser cheia do Teu Espírito Santo. E a partir do momento que eu entendi isso, o Senhor começou a fazer grandes coisas na minha vida. Começou a transformar a minha vida, me transformar de dentro para fora. E automaticamente, quando o nosso interior é transformado, o nosso exterior reflete isso. Aquilo que nós queremos aparentar para as outras pessoas, a presença do Senhor, ela é refletida através do nosso corpo, da nossa vestimenta, do nosso comportamento, das palavras que saem da nossa boca. Quando nós somos transformados, nós não conseguimos mais falar as mesmas palavras que falávamos antes. Não conseguimos mais nos manter na mentira. Não conseguimos mesmo, de verdade, vestir as mesmas roupas que nós vestimos antes.
Porque o Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo, ele entra, e quando ele está aqui dentro, não adianta. Ah, é difícil, irmão Denise. Não, quando nós temos o Espírito Santo não é difícil. Porque você se olha no espelho e não se reconhece mais. Não. Essa Denise que eu estou vendo no espelho, com essa roupa, não condiz mais a pessoa que é por dentro. Não representa mais a pessoa que é por dentro. E não é difícil. Ai, irmã Denise, mas eu sou muito vaidosa, eu gosto muito de todos os apetrechos que eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre pecado mesmo. Sobre intenção do coração mesmo. Estou falando sobre que a nossa carne não converte. Não adianta você esperar a sua carne converter. Não adianta você pensar assim, nossa, eu tô 100%. Não, a gente nunca vai ficar 100%. É o Senhor que nos fortalece dia após dia a não pecar, a vencer as nossas próprias vontades. Amém? Permaneçam firmes. Amém. Mas é um firme de verdade. Firme, colocando em prática aquilo que vocês ouvem. A que vocês ouvem aqui, que vocês ouvem na igreja, que as monitoras estão sempre ministrando sobre a vida de vocês. Não é um firme como prego na areia, não. Estou falando como um firme como um prego na rocha. Uma vida firmada no Senhor. Amém? Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Creia que o Senhor tem poder para transformar. Ele tem poder para libertar. Ele tem poder para salvar. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a oportunidade.